Em 2020, até final de 2020, eu estava no estado e a prima da minha esposa, ela trabalhava aqui na empresa, ela falou que poderia surgir uma oportunidade, se eu teria interesse de mudar, tipo, de área. Eu falei que seria algo muito novo, mas eu falei, eu sou movido a desafios, e vim. Então, o meu primeiro contato com a Orba, né, foi através da distribuidora que eu trabalhava no interior do estado de São Paulo. Então, ali a gente começou a distribuir a marca Pet Clean e foi o primeiro contato que eu tive com a Orba, né, como, no caso, vendendo os produtos da Orba. Bom, eu vim pra cá a partir de um escritório contábil. Eu fiquei 7 anos lá. Aí, em um momento, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha carreira, preciso procurar um crescimento maior, então eu vou procurar uma outra empresa. Procurando as vagas lá no LinkedIn mesmo, eu encontrei lá a Orba com a vaga de controladoria, que era uma área de interesse minha na época de busca. Então eu deixei o currículo por lá, o pessoal do RH me chamou, eu fiz a entrevista com o senhor Miguel, e na entrevista ele me deu a oportunidade. Eu não tinha conhecimento e experiência na área de controladoria, mas ele apostou em mim. Eu entrei na produção mesmo, auxiliar de produção, e desde então a empresa sempre acreditou muito em mim, né? Eu sou muito grata à empresa, porque eu tive muitas oportunidades aqui, abracei todas, abraço até hoje. Antes de eu conhecer a Orba, eu passei por algumas empresas, passei pela Panko, fiquei um tempo na Panko, quase 4 anos. Depois saí da Panko, tive uma indicação da Orba. Alguém entrou em contato com uma amiga minha e que vinha fazer entrevista aqui e falou que estava contratando. Então, como eu tinha acabado de entrar na empresa, eu falei, não, é uma oportunidade, a empresa está vindo, é uma empresa nova, então eu vou arriscar. E logo vim também fazer entrevista. Já me conhece como eu sou meia doidinha, né? Porque assim, eu sou muito pra frente, eu sou muito acelerada. Então assim, você vai achar estranho da onde e as funções que eu vinha lá atrás. Você acredita que eu era costureira? Eu entreguei o currículo aqui na Orba, que eu achei ela no LinkedIn. Olha só que interessante, gente. Um pouquinho antes de entrar na Orba, eu estava desempregada, tentei trabalhar por conta, não deu certo. Aí eu consegui um emprego numa fábrica de amendoim. Só que não era aquilo que eu queria para mim, era uma fábrica pequena. Aí, como eu já tinha mandado o currículo aqui, a Orba me ligou para me fazer uma entrevista, aí eu aceitei. Telemarketing é de domingo a domingo, né? E não era isso que eu queria. Então eu comecei a procurar, não tinha experiência, muitas experiências assim, eu já tinha trabalhado em loja, já tinha trabalhado como vendedora, mas assim, não tinha muita experiência. Então eu comecei a mandar currículo, procurar, e eu estava passando de ônibus na Alfredo Pujol e vi uma placa. Aí eu desci do ônibus e fui lá. Eu fui lá e o Bruno estava lá. O Bruno me atendeu. A empresa estava mudando de Santana para Casa Verde Alta. Então eu fui lá, o Bruno estava lá e o pai dele já estava lá na Casa Verde Alta. Aí eu falei para ele que eu tinha visto a placa, né, e que eu me interessei pela vaga, e ele falou, você pode ir agora lá? Eu até comentei com ele, falei, mas eu não estou preparada, estou sem o currículo, eu vim pegar informação, né, eu preciso me arrumar. Ele, não, vai lá agora, que vai ter uma pessoa lá para te atender. Vamos lá, eu comecei o meu processo profissional em si na Total Química. Eu era jovem aprendiz, então eu tinha 16 anos, já fazem mais do que 10 anos. Então eu comecei como jovem aprendiz na produção, tive uma oportunidade de ficar mesmo assim no administrativo, então eu subi um pouquinho de cargo, mantive no ADM só que na produção, então eu mexia com faltas, com pessoas. Subi um pouquinho mais para controladoria e foi aí alguns anos nesse trajeto. Até que eu recebi um convite e uma proposta de vir para a Orba. Antes de entrar na Orba, eu trabalhava com a família mesmo, que tem comércio. Eu ajudava para entender um pouco como que era trabalhar, tudo. E aí eu fui fazer um curso de técnico em química na ETEC. E quando eu estava concluindo esse curso, eu comecei a mandar currículo para mim tentar estagiar em algum lugar. E aí foi onde eu encontrei a Orba. Eu vim da Petrobras, a última empresa que eu vim, lá de Macaé, do Rio de Janeiro. Eu trabalhava na parte de análise de água e gás, né?
E eu trabalhei com o Eduardo durante aproximadamente 10 anos na Total Química, né? O Eduardo era um gerente da fábrica, né? Ele era nosso gestor e ele me fez o convite para vir para a Orba. Bom, a minha trajetória profissional sempre foi em outra área que não era essa que eu faço hoje. Eu vim de planejamento financeiro, trabalhei na Vivo, vim da Vivo para cá. Em 2020 eu fui demitido da Vivo na época da pandemia, uma crise, né, aí no país. Então eu comecei a enviar currículo, consegui aqui na Orba, fui chamado aqui na Orba, e aqui eu falo que eu comecei a minha trajetória profissional de verdade, porque eu faço hoje o que eu gosto. A minha esposa, ela sempre teve comigo, que ela sempre foi muito minha parceira, né? Mas assim, no ao redor o pessoal me chamou de doido, porque eu tava saindo de um cargo concursado, então eu era efetivo, não era estagiário, não tinha contrato, nada disso, eu era concursado, então eu tinha a tal da estabilidade, né? Então eu ia abrir mão da tal da estabilidade para arriscar num negócio que eu nem sabia se eu ia dar certo, né? Então algumas pessoas me chamaram de maluco, mas a minha esposa sempre esteve comigo. E aí, vamos fazer o quê? E aí, numa conversa com o Bruno, até numa feira anterior, ele me parou no corredor e falou assim, um dia a gente vai trabalhar junto. E aí, em 2023, em fevereiro, eu tive aquele estalo. Eu falei, pô, o Bruno uma vez me falou que a gente tinha a oportunidade de trabalhar junto. E aí eu liguei pra ele, tipo, não procurando, mas sondando, né? E ele, cara, eu tenho um projeto legal e eu acho que você se encaixa nele. E aí veio mais um ciclo de mudança. Eu morava em Itu, então a gente tá aqui a 80 quilômetros de Itu, quase 100 quilômetros, e eu fiquei indo e voltando durante 8 meses, todo dia. Então eu vinha de manhã, trabalhava e voltava à tarde. Aí depois de 8 meses eu cheguei e falei, Bruno, e agora, vamos casar ou vamos largar? Bom, então quando eu fui mudar de empresa, para as pessoas assim, pelo menos para os meus pais foi meio que um choque, porque eu estava meio que estabilizado onde eu estava, no escritório, eu estava 7 anos lá, não tinha perigo nenhum assim de ter uma demissão, mas eu falei, eu preciso crescer mais, eu preciso de mais na minha vida. Tinha conversado com a minha namorada e falou, não, acho que você tem que procurar também uma coisa para a gente poder evoluir juntos. E aí eu encontrei aqui. E aí, coincidentemente, essa evolução profissional aconteceu junto com uma evolução pessoal. Então assim, eu entrei aqui com uma cabeça muito fechada. Quando eu falo que eu cresci profissionalmente e pessoalmente, aqui me abriu horizontes de perspectivas de oportunidade. Então, por exemplo, antes eu pensava num futuro para o meu filho, ali na comodidade do bairro, de onde eu nasci e cresci, eu imaginava isso. Hoje, a Yara de hoje, com a transformação da Orba, eu já imagino o meu filho em outro lugar, com outros estudos, com outros acessos. A Orba, eu tenho a Orba para mim como literalmente uma família. Então, desde quando eu pisei aqui, eu sempre fui muito bem acolhida. Então, desde o primeiro momento, quando eu vim fazer a entrevista, o Bruno que apresentou a fábrica pra gente na época, no dia que eu vim fazer a entrevista. Então, dali a gente já viu uma diferença de qualquer outra empresa que eu já passei. A Orba, ela me ajuda muito, em questão porque eu tenho 2 filhas, uma de 3, uma de 6 e uma de 17. A 17 eu tô ficando careca. E o mais cuidado é com a de 3. Então, é pequenininha, ela é toda frágil. Assim, às vezes ela fica doente. E eles entendem. Falam assim, Ju, fica cuidando da sua filha, a gente entende, vamos tentar fazer o esforço aqui. Querendo ou não, a gente, mesmo meus filhos trabalhando, a gente, como mãe, a gente quer também dar uma forcinha ali, né? Ajudar em alguma coisa. Meu filho separou da esposa, montou uma casa nova, eu quis ajudar, dar um móvel, uma coisa nova para ele, entendeu? Mas tudo isso eu levo de boa, graças a Deus. Não dependo de ninguém para nada, dependo do meu emprego, entendeu? Meu pai é aposentado, está lá em casa, mas eu não dependo dele para nada. Ele tem o dinheirinho dele, eu tenho o meu, e assim vai. Eu me esforcei o máximo que eu pude, porque eu precisava daquele emprego. E não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Eu morava a uns 15 minutos da empresa. Tinha dia que eu saía de lá chorando e descia a pé para não pegar o ônibus e ninguém veio chorando.
Chegava na minha casa, minha mãe falava, calma, vai dar tudo certo, não desiste. E eu falava, mãe, não dá, eu não sei fazer isso, eles me pedem para fazer tal coisa e eu não consigo. E ela falava, você vai conseguir, você não vai desistir. E eu não desisti. Vamos fazer 10 anos, né? Então, ok, eu trabalhava numa empresa como ADM, como controladoria, mas eu não tinha acesso às pessoas, a esse tanto de pessoa que quer crescer junto. Porque a gente tem uma equipe fantástica. E isso qualquer empresa de fora, qualquer pessoa de fora reconhece. Porque é todo mundo muito unido, querendo um só objetivo, que é querer crescer. Eu quero estudar, eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer profissionalmente, ter uma família também. Eu ainda não tenho uma família minha, mas eu quero construir. Então isso que me motiva todos os dias a querer crescer mais e mais. Eu queria ter meu carro. Graças a Deus eu tenho já meu carro, conquistei meu carro. Eu sofri um machucado, né? Um pequeno machucado, e ele cresceu. Ele virou uma úlcera vascular. Então ficou muito grande e eu vinha trabalhar, ninguém sabia, né? Porque era na perna e eu colocava uma faixa e chegou um tempo que não dava mais. Eu já não conseguia mais trabalhar, e aí eu falei pro Eduardo, mostrei pro Bruno, e eles falaram, não, vai se tratar, vai agora. O Bruno até falou, não, vai agora, já procura um vascular, e nisso eles pagaram o primeiro tratamento, que era para fechar a ferida. Segundo a médica, ela falou que leva até 1 ano, né? E precisava de um repouso absoluto. Então eu fiquei em casa por volta de 2 meses, né? Em repouso absoluto. E aí, quando fechou a ferida, aí tinha que operar. E a Orba também pagou esse tratamento, que também não foi barato. Eu acho que a Orba me proporcionou coisas muito boas, assim. Eu estou numa fase ainda crescente de profissional. Acho que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu já trabalhei em lugares em que eu acordava de manhã e falava assim, putz, não acredito, eu vou ter que ir trabalhar, porque o trabalho ele é necessário, ele é uma obrigação. Para mim o trabalho é sagrado. Se eu assumir um compromisso, eu vou cumprir. Mas aqui eu posso dizer que eu venho por alegre, feliz de trabalhar. Todo dia eu acordo de manhã e venho trabalhar feliz. Isso para mim eu não tenho nem como explicar, assim, o prazer que é. Cara, daqui 5 anos eu acredito que eu já vou estar com meus filhos, né? E eu vou poder proporcionar para minha família tudo aquilo que meu pai um dia proporcionou pra gente. Que eu falo pra minha esposa sempre que memória ninguém tira. Eu quero daqui 5 anos ter uma condição financeira tão boa que eu vou conseguir proporcionar para minha esposa e para os meus filhos e para minha família momentos que vão ficar guardados no coração e na memória, e que eles vão contar para as gerações futuras, assim como hoje eu conto tudo que meu pai, o que meu avô fez por mim quando eu era criança. Então, daqui 5 anos, eu acredito que eu vou conseguir estar nesse nível, de proporcionar memórias. Coisas que eu sempre quis, mas não estavam ao alcance, não por falta de trabalho, mas por oportunidade, por já ter às vezes alcançado o máximo onde eu estava. Então hoje eu tenho uma vida confortável, minhas filhas têm o melhor, meus filhos estão crescendo profissionalmente, a educação deles hoje que eu posso proporcionar é muito melhor, saúde. Então isso me deixa muito grato. Hoje está na frente aí da maior empresa de higiene e beleza do Brasil. Então é muito gratificante para mim esse reconhecimento. E assim, a Orba foi um divisor de águas na minha vida. A Yara de antes entrou aqui para ter o pão de cada dia e trabalhar no que fosse preciso. Mas eu me imagino muito grande. Eu não me imaginava chegar no tamanho que eu cheguei. E eu almejo algo assim extraordinário como eu imagino para a empresa. Então eu imagino para a empresa, imagino para mim. E eles não olharam só para mim. Eles, além de me aceitarem, acolheram também a minha família. Então a minha família hoje, eles têm a Orba também como... Eles sabem que a Orba é uma referência para mim. As pessoas que eu tenho hoje, Eduardo, Bruno, Miguel, fora o time da liderança, e não imaginaria ter os planos. Eu basicamente
falava pra mim que eu teria que trabalhar e me manter e tava tudo certo. Não. Hoje eles me mostraram um outro direcionamento. Me mostraram que a minha vida ela tem que ter um propósito. Eu não tinha uma referência de alguém. Todo mundo tem um livro, tem alguém, tem alguma coisa. Eu não tinha basicamente essa referência. Eu gosto de muita gente, eu falo o pensamento de tal pessoa é legal, eu acho que dá pra seguir. Mas hoje, basicamente, a referência da minha vida é as pessoas que estão aqui. Então, o Eduardo, o Bruno, o Miguel, são pessoas que eu admiro, que eu quero seguir, que são pessoas que realmente torcem para o meu crescimento e me ajudam muito para isso. Então, eu sou eternamente grata a tudo que eles fazem por mim aqui.